Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Sou o psicólogo Elcio Pini, esse aqui é o meu canal, como vocês já conhecem, onde eu falo toda semana um pouquinho sobre psicologia para vocês. Essa semana eu vou falar sobre um assunto do momento, vamos dizer assim. Vou falar sobre crises de ansiedade. Por quê? Porque a gente fala bastante de ansiedade em vários transtornos, várias doenças mentais que a gente tem por aqui, e principalmente por causa da pandemia, com esse cotidiano meio maluco que a gente está vivendo, eu tenho recebido muitas perguntas se a ansiedade ela é sempre uma doença, se ela é sempre um sinal de algum transtorno, se por causa da ansiedade é necessário procurar um psiquiatra e etc. Na verdade, não, né? Na verdade, a crise de ansiedade, uma crise de ansiedade, ela é diferente da ansiedade patológica, da ansiedade que é frequente. Então, uma pessoa que vai passar pela crise de ansiedade, ela vai ter um fato externo que vai gerar aquele momento e ela vai ter aquela sensação de nervosismo, irritação, tensão, é, descontrole momentâneo, medo, pensamentos negativos relacionados àquele assunto que acabou de aparecer, etc. Já a ansiedade em si, ela não tem essa falta de frequência. A pessoa que é ansiosa por natureza é ansiosa o tempo todo e não necessita de um fato externo para que essa ansiedade aflore. Então as pessoas ansiosas, elas têm ansiedade por quase qualquer coisa. E aí vai ter um monte de pequenos problemas, como dificuldades para dormir, dificuldade para ficar quieto, etc. Na crise de ansiedade, os sinais são praticamente os mesmos, só que eles são mais intensos e eles não têm uma durabilidade tão grande. Então, se a pessoa não consegue relaxar, fica movimentando o corpo, mexendo as pernas, batendo a mão nas pernas o tempo todo, se irrita de forma muito desproporcional quando vem algum assunto que ela não gosta, ou quando alguma pessoa fala alguma coisa que ela não concorda, aí ela pode estar passando por uma crise de ansiedade naquele momento. Pode ser um pai que está na sala do parto esperando o nascimento do filho, um familiar que está no hospital esperando receber as notícias sobre a esposa, um funcionário que tem uma reunião com a diretoria e não sabe direito por quê. Então ele pode ter essa ansiedade naquele momento, depois que é resolvido, tende a passar. É muito importante também, isso é muito importante, a gente destacar a diferença de outras síndromes e transtornos com a crise de ansiedade, né? Agora, se a crise de ansiedade acaba se transformando em ansiedade, se você percebe que alguma coisa desencadeou esse nervosismo, essa tensão, e mesmo depois que aquilo passou, isso não muda, você continua daquele mesmo jeito, aí você pode estar entrando em algum outro transtorno, alguma outra síndrome e deve procurar ajuda. Então, crise de ansiedade não é não é síndrome do pânico, por exemplo, não é crise de ansiedade generalizada e etc. É aquele momento em que você está passando por uma tensão, uma situação desconfortável, um momento ruim pessoal ou profissional e acaba tirando você do sério ou trazendo você para uma situação de tristeza, de preocupação, de medo, mas que vai passar, é momentâneo. Então, assim, claro que ter a ansiedade nunca é um bom sinal. Você ficar ansioso, mesmo que seja por pouco tempo, por alguma coisa ruim ou uma coisa preocupante que está acontecendo, nunca é bom. Mas é bem melhor do que você saber que tem ansiedade por nada, né? Que é uma pessoa ansiosa que talvez vá precisar de tratamento, de medicação, ou que tem crise de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que exacerba tudo isso que a gente está falando, que é aquela pessoa que mal consegue fazer as coisas porque já está pensando no que vai acontecer, como vai ser, cria expectativa e etc. Então, se você eventualmente se enquadra nos sintomas que a gente conversou, mas apenas em momentos de tensão, momentos de preocupação por causa da pandemia, você pode tentar fazer algumas coisas que vão ajudar a amenizar a situação. Lembrando que, como é um mecanismo inconsciente, não há nenhuma maneira de você lutar contra a crise de ansiedade. Você tem que deixar ela vir e trabalhar alternativas para que ela passe. Então, se você é apegado a alguma religião, algum tipo de fé, é orar. Se você é ligado à energia, meditação,
Exercícios de respiração são muito importantes, são fundamentais, porque vão ajudar você a controlar essa ansiedade. E desde que você não esteja num ponto de irritação muito alto, que a pessoa te fala bom dia e você já fala para ela bom dia, né, para você, conversar com alguém que tem assuntos interessantes e que saiba conversar de forma tranquila também pode te levar a acalmar essa ansiedade. Agora, se você já estiver naquele ponto que qualquer pessoa que passa perto de você, você vai agredir, é melhor pegar o foninho de ouvido, colocar uma música que você gosta, não importa o gênero, e tentar ouvir e respirar para deixar essa crise de ansiedade passar e ir embora. A gente não pode controlar os nossos sentimentos, a gente não consegue controlar os sentimentos. O sentimento é abstrato, a gente não pega e não muda. Mas a gente tem que aprender a lidar com eles e com as situações que nos causam ansiedade e aceitar as consequências da dádiva diária que nós temos e conhecemos como vida. Viver cada dia o melhor possível, aceitando as nossas dificuldades e trabalhando para que elas sejam coisas boas, coisas melhores no futuro. Tá bom? Pessoal, como sempre, muito obrigado pela visita. Se gostarem, é só deixar o like. Se quiserem um assunto específico aí para as próximas 2, 3 semanas, a gente vai falar aqui para vocês, tá bom? Obrigado, bom restinho de semana para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.